Vamos embora, gurizada, tudo certo com vocês? Eu sou Rafael Passos e vamos falar um pouquinho do Inter, vamos esmiuçar a tabela de classificação, como é que ela ficou depois dos jogos da rodada. Mas antes eu queria te pedir, se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha. E vamos falar do nosso Colorado, né? Vamos começar repassando então os jogos da rodada. No sábado, a gente teve o São Paulo perdeu para o Vitória da Bahia por 2-0 no Barradão. Remo e Vasco ficaram no 1-1 lá em Belém. O Mirassol, que vem de 5 ou 6 derrotas seguidas, aí perdeu em casa para o Bahia, ganhava de 1-0 e cedeu a virada. O Santos bateu o Atlético Mineiro por 1-0 na Vila. Internacional e Grêmio ficaram no 0-0, que foi para mim o pior jogo da rodada. Atlético do Paraná 2-0 na Chapecoense, já ontem, jogo das 11 da manhã. À tarde, Botafogo e Curitiba 2-2 no Engenhão. O Flamengo fez 2-1 no Fluminense. O Cruzeiro, que vem se recuperando no campeonato, fez 2-1 no Bragantino. E Corinthians e Palmeiras ficaram no 0-0 no Derby. Esse jogo que o Corinthians jogou o segundo tempo todo com um jogador a menos. E desde os 20, 23 do segundo tempo ficou com 2 jogadores a menos. E mesmo assim o Palmeiras não conseguiu vencer. Com isso, passada 11 rodadas do campeonato, a tabela segue assim: Palmeiras líder com 26 pontos, 6 pontos a mais, aí tem 4 equipes com 20 pontos. Pela ordem: Flamengo segundo com 20, São Paulo terceiro com 20, o quarto é o Fluminense com 20 e o quinto é o Bahia também com 20. Seguido de Atlético do Paraná em sexto com 19, depois Curitiba em sétimo com 16. Aí vem 3 equipes com 14 pontos. Atlético Mineiro em oitavo, Bragantino em nono e Vitória da Bahia em décimo. Aí são 5 equipes com 13 pontos. O Botafogo, 11º com 13. O Grêmio, 12º. Vasco da Gama, 13º. O Inter, 14º. O Santos, 15º. Depois o Corinthians, que é o time da linha de corte, antes do Z4, é o 16º com 11 pontos. O Corinthians, que é o pior mandante do campeonato. O Internacional, o segundo pior mandante. Abrindo o Z4, Cruzeiro com 10 pontos, Remo e Chapecoense ambos com 8 e o Mirassol Lanterna, próximo adversário do Inter, com 6 pontos. Gurizada, o que o Inter já deixou de pontos no campeonato, o Inter tem 13. O Inter deixou 2 pontos no Grenal, 2 pontos contra o Remo, 2 pontos contra o São Paulo, só aí já dá 6, o Inter teria 19. A derrota para o Atlético do Paraná, o Inter teria 22 pontos. Vamos deixar por aí, tá? Vamos deixar por aí. O Inter poderia ter 22 pontos. O Inter poderia ser o segundo colocado do campeonato. Se a gente computar que o Inter poderia ter vencido o Bahia também, o Inter teria 25 pontos. O Inter seria vice-líder do campeonato. Então vejam como faz falta aqueles pontos bobos que a gente vai deixando no campeonato, né? E tirando o Remo, foram todos pontos dentro do Beira-Rio. Dentro do Beira-Rio. Lembrando que não tem rodada agora no meio da semana, porque tem Libertadores da América e Sul-Americano. O Colorado, como não está em nenhuma competição continental este ano, folga na semana, né? Volta a jogar somente no domingo, 11 da manhã, diante da Chapecoense. O Inter que não vai ter a presença de Bernabé e Mercado, ambos que tomaram o terceiro cartão amarelo. Então ambos estão suspensos, né? E é isso aí, gurizada. O Inter precisa vencer o Mirassol. O Inter tem que vencer o Mirassol, ir a 16 pontos. Não deve subir muito, mas deve ficar ali entre 11º, nono, né? Mas o Inter tem a obrigação de vencer o Mirassol, porque depois o Inter joga com... Vamos até ver as próximas rodadas do Inter. As próximas partidas do Inter. Quais ser? O Inter enfrenta o Mirassol. Aí depois o Inter tem o Atlético pela Copa do Brasil. Aí volta para o Campeonato Brasileiro, enfrenta Botafogo fora de casa e Fluminense em casa. Então esses são os próximos 4 jogos do Inter. 1 pela Copa do Brasil e 3 pelo Campeonato Brasileiro. Certo, gurizada?
Vitor Gabriel volta de suspensão, então fica à disposição do técnico Paulo Pesolano. E como eu já disse, Gabriel Mercado e Bernabé, ambos que tomaram o terceiro cartão amarelo, não enfrentam o Mirassol domingo. Certo, gurizada? Um forte abraço, te liga no canal, a gente volta a qualquer momento com mais informações do nosso Colorado. Um abração, uma boa semana para todos vocês aí, fiquem com Deus, se cuidem e vamos Inter!